Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Hoje a gente vai começar a subir o nível da automação. A gente vai deixar de, de olhar para a automação só naquele nível CLP, aquele nível mais baixo, e a gente vai subir para o nível de redes de comunicação, que está aqui. Então, essa é uma aula aqui, em termos de número de slides, ela vai ser grande e a gente não vai terminar ela hoje com certeza, porque tem muita coisa. Mas é uma parte muito legal. Eu não sei se vocês já se perguntaram, né? Eu sei que vocês estão tendo processamento de dados agora, processamento de sinais, na verdade. E vocês já tiveram toda a parte de circuitos lógicos, tudo, circuitos digitais, tudo bonitinho. E mesmo assim, depois que você tem todas essas disciplinas aí, que você consegue entender álgebra booleana, você consegue entender circuitos lógicos, como que se dá o processamento das coisas, como que eu envio um sinal na parte de processamento de sinais, como que eu recebo esse sinal, o que eu consigo olhar dentro desse sinal, o que tem de importante lá dentro. Tudo isso, deixa eu só ver se eu coloquei para gravar, desculpa. Tudo isso é importante, mas ainda não responde, né? Você fica assim, fala, putz, beleza, vamos pegar uma aplicação real, internet. Aqui estamos conversando pela internet, eu estou transmitindo aqui, estou fazendo um streaming para vocês, da minha tela, da minha voz. E, como que isso sai daqui e chega no computador de vocês? Ou uma reflexão mais simples que você pode fazer, por exemplo, cara, como é que eu faço um download? Como é que funciona um download, né, cara? Quais são todas as etapas que tem que ter? A primeira dúvida que eu sempre tinha nessa questão de comunicação digital entre dois aparelhos, né, dois equipamentos, era a seguinte, falou, putz, cara, eu imaginava a comunicação digital com multiplexador, né, então o negócio, hoje a gente vai ver inclusive uns tipos de multiplexação, mas eu imaginava que você ia mandando bits, que seriam os pulsos, e o outro lado ia pegando os bits lá, beleza. A primeira coisa que aparecia na minha cabeça já era assim, falei, puta, mas e o clock, cara? Porque eu vou mandar um pulso, ele é um sinal analógico, e se eu não tiver uma sincronia do clock do emissor com o clock do receptor, como é que eu recebo esse pulso? Como é que eu não vou ter um pulso de clock no meio do pulso do negócio? E se eu perder um bit no meio desse caminho porque o clock não está sincronizado? Né? Eu ficava pensando nessas coisas assim. E outras questões, tipo, quando eu baixo um arquivo, por exemplo, como que eu sei que esse arquivo não está corrompido? Como que a rede sabe? Né? Ela enviou bits ali. Como que do outro lado eu consigo saber que aqueles bits estão corretos, né? Se está tudo certo, sem ter acesso aos bits originais, né? Porque você não, né? Para você saber se o download está certo, você teria que fazer outro download, comparar dois downloads, não faria muito sentido, né? Você fala, cara, eu sempre fiquei me perguntando como que essas coisas aconteciam, assim, né? Quando eu estava nesse estágio. E essa parte de redes, ela vem para responder isso. E é muito legal tudo que acontece. Tem vários tipos de rede, as redes elas respondem várias perguntas diferentes, os protocolos. E a gente vai começar a entrar nessa parte de redes agora. Depois a gente vai caminhar para alguns protocolos de rede específicos que se usa mais em automação. E a gente vai falar um pouco da internet TCP/IP também. Porque é o que se usa, né? Hoje, mesmo em nível de automação industrial, se usa TCP/IP, que é o protocolo de internet, né? O IP do TCP/IP é Internet Protocol,
né? Então é protocolo de internet. Como que a gente faz essa comunicação? Né? Ainda mais hoje que, além de ser a comunicação por protocolo de internet, ela ainda está sendo toda sem fio, né? Toda comunicação wireless aí. E, enfim, a gente precisa saber como é que isso funciona. Então vamos começar essa jornada, que eu particularmente acho muito legal. Eu acho que tem bastante coisa para vocês verem também, que eu acredito que vocês vão achar legais. Então vamos lá. Então na aula passada a gente viu que a comunicação entre os vários níveis lá da automação, ela vai ocorrer por meio de redes de comunicação, né? Então você tinha umas redes de comunicação mais próximas da automação lá, que elas transmitiam dados de sensores, essas coisas, né? Que eram dados físicos mesmo. E a gente tinha as redes nos níveis mais altos lá, no nível do gerenciamento de ativos lá, do MRP, que são redes de informações. Essas redes, elas são um pouquinho diferentes entre si, porque elas têm que transportar, eu vou falar informações aqui, mas né, vamos dizer assim, dados que têm características muito diferentes e necessidades de leitura, também de tempo de leitura muito diferentes. Então hoje a gente vai olhar para as redes de comunicação. E aí, quando a gente terminar essa parte de redes de comunicação, que não vai terminar hoje, a gente vai entrar na parte de protocolos industriais. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de transferência de dados. Eu tenho dois dispositivos, dois ou mais na verdade, e quando eu falo dispositivo, não necessariamente é um computador, né? Você pode pensar que é um computador, e o computador é algo bastante potente, ele faz muita coisa, mas eu posso ter, por exemplo, um sensor que tem uma eletrônica embarcada, e esse sensor ele também é um dispositivo que se conecta em rede e também transmite dados e recebe dados, né? Inclusive tem alguns sensores que você consegue até calibrar ele à distância, muito bacana. Então a gente precisa saber como que eu transfiro dados entre dois dispositivos que estão numa rede. Hora eu vou falar em dispositivo, hora eu vou falar em equipamento, hora eu vou falar em computador. Computador é mais vício de linguagem mesmo. Então, toda vez que eu falar um dispositivo... Alô? Aconteceu alguma coisa aí? Deu um chiadão aqui. Toda vez que eu falar em dispositivo, você pode pensar em qualquer coisa que se conecta com outra coisa por meio de uma rede. Então vamos lá, a gente tem alguns métodos de fluxo de dados, e isso é uma das primeiras coisas que a gente vai precisar olhar aqui. Um método é o método simplex, né? Então aqui inclusive na figura está station. Station é o dispositivo também. O método simplex de fluxo de dados, o que acontece? A estação 1 aqui, o dispositivo 1 vai emitir o dado e o 2 vai receber. A direção da transmissão de dados aqui é unidirecional. Beleza. Às vezes, esse simplex aqui ele é limitado, lógico, mas às vezes você pode usar isso aqui, e usa-se muito isso daqui, quando você tem um sensor e você está fazendo monitoramento, né, você tem lá um sistema de monitoramento, um sistema supervisório, e esse sistema ele vai ficar monitorando uma variável lá, e dependendo do sensor, né, se for um sensor mais avançado, ele recebe informação e tal, tudo mais, mas dependendo do sensor, ele só emite o dado. Ele só fala, olha, estou medindo tanto. Pode falar. Rapidinho. O meu aqui tá no Excel ainda. Travou ou você tá no Excel mesmo? Não, desculpa. Foi bom que você avisou, cara. O pessoal tava avisando aqui no chat também. Desculpa, é que eu não sei o que acontece, meu celular não tá me dando as notificações do Teams hoje. Eu sei o que acontece, é aquela maldita daquela troca de senha que eu tive que fazer. A tela que eu compartilhei é a tela errada. Foi por isso. Vamos parar aqui e vamos compartilhar de novo. Eu quero compartilhar essa tela. Tá aparecendo o PowerPoint Agora aí foi. agora? Beleza, desculpa aí, pessoal, hein? Vamos voltar aqui. Opa. Aqui. Então, a direção dos dados aqui nesse método simplex é unidirecional, né? Eu só tenho um cara mandando e outro cara recebendo, né? Então, para sistema supervisório, isso tá beleza,
né? Se você tem um sensor simplesinho lá, ele só vai ficar emitindo e o supervisório que está aqui no 2 vai ficar só recebendo. Mas o simplex ele é pouco utilizado porque hoje as coisas estão cada vez mais avançadas e você precisa emitir mensagens bidirecionalmente. Depois você tem um tipo de comunicação que é o half duplex. Esse já é utilizado bastante. Por que o half duplex? Half é de meio mesmo, né? Duplex é porque você pode transmitir informações nos dois sentidos, só que você não pode transmitir essa informação simultaneamente, né? Você vai mandar uma mensagem em um sentido no tempo T1, depois no tempo T2 você vai receber, a outra pessoa vai mandar a mensagem, né? Então uma hora você só manda, outra hora você só recebe. Isso aqui é muito parecido com aqueles rádios, né? Sistema de rádio de comunicação que quando você fala, a outra pessoa só ouve, quando a pessoa fala, você só ouve. Não dá para falar e ouvir ao mesmo tempo, né? Então, existe esse sistema de comunicação aqui, ele é um sistema mais simples, mas ele é bastante utilizado, porque normalmente você tem troca de mensagens entre dispositivos e você não precisa que os dois estejam mandando mensagens ao mesmo tempo. Você manda uma mensagem e espera, quando o outro dispositivo receber a mensagem, processar o dado lá e mandar de volta, você sabe que você vai ter que receber uma resposta daquela mensagem que você enviou. Então tem algumas redes que funcionam nessa base de pergunta e resposta. Você manda uma requisição, volta uma resposta. Só depois que voltou a resposta você pode mandar outra requisição. E assim por diante. Então fica um negócio... como que eu vou dizer? Fica algo funcional, né? Depois a gente tem o full duplex, né, que todo mundo pode mandar informação o tempo todo. E aí você tem uma questão de hardware, né? Porque você tem que ter um canal de recepção de mensagens e ter um canal de emissão de mensagens, e esses canais têm que ter alguma física aí que separa eles, seja frequências diferentes que você vai mandar no mesmo cabo, ou seja cabos diferentes, enfim, tem que ter alguma estratégia aí para você ter o full duplex. O full duplex é o que todo mundo gosta, porque como você pode transmitir informação o tempo todo em qualquer direção, você não precisa se preocupar com essa questão de tempo. Olha, não recebi ainda, então não posso mandar nada, sabe? Ou estou recebendo, ou já mandei, estou aguardando o outro enviar uma resposta para poder mandar mais coisa. Então tem essas questões aí. Bom, aqui. E aí depois a gente tem o full/full duplex. Por que isso? Porque aqui no começo a gente tinha só comunicação entre dois dispositivos, né? E aí você define o simplex, o meio duplex e o duplex completo. Esse full/full aqui, o que significa? Significa que eu tenho conexão entre mais de dois dispositivos, aqui no caso no desenho está 3, mas poderiam ser N, e você consegue, aqui no desenho está só subindo do 3 para o 1 e do 1 para o 2, mas você conseguiria ter envio e recepção de mensagem nas duas direções aqui, por isso que é o full/full, porque você está fazendo uma conexão multiponto aqui, você está conectando vários equipamentos. Beleza. Aí a gente tem alguns métodos de transmissão, né? Então a gente já falou das mensagens, vamos começar a falar um pouquinho de métodos de transmissão. A gente tem o método serial, e o método serial é o seguinte: vamos dizer que eu tenho um array de bits aqui que eu quero enviar. E como que eu vou enviar esses bits? Eu vou enviar um bit por vez. Então, cada pulso de clock que eu tiver, eu vou enviar um bit. Eu vou mandar o start bit, depois o B0, depois o B1, depois o B2, B3, B4, tal, até o último bit aqui. Eu vou mandando isso aqui serialmente. A conexão serial, ela vem sendo desenvolvida nos últimos tempos aí, e a gente já consegue velocidades de conexão serial excelentes, visto a tecnologia USB. O USB ele é uma tecnologia de conexão que se chama Universal Serial Bus,
né? Então seria o bus serial universal. E o USB, se você pegar um USB 3.0, já tem 3.1, 3.2, o primeiro dígito é a geração da tecnologia USB, e aí depois você tem algumas versões que tem algumas melhorias aí. Mas a partir do USB 3.0 você já consegue uma velocidade de conexão absurda, tipo assim, 80 MB por segundo, coisa que você só conseguia com uma conexão com aqueles cabos de rede RJ45, né? E agora você tem a conexão serial fazendo toda essa velocidade aí. Então, inclusive dado a quantidade de dados que a gente transmite hoje, a transmissão de dados em paralelo ela ficou muito obsoleta, né? Tanto que no passado a gente tinha umas portas de impressora, não sei se vocês lembram daquelas impressoras antigonas, deixa eu abrir aqui. A gente tinha uma porta que era LPT ou LPT ou LTP, eu acho que é essa aqui, ó, que ela tinha essa cacetada de pinos aqui. Isso daqui a gente usava, eu na minha vida usei para duas coisas. Usei para conectar a impressora no computador, a gente tinha uma porta dessa aqui com uma cacetada de pino aqui, mais de 20 pinos aqui, porque a conexão era em paralelo, né? A transmissão era em paralelo. E eu tinha também um adaptador antigão de controle de PlayStation 1 para computador, que também usava conexão em paralelo, porque ele tinha um monte de botão e você precisava de uma conexão em paralelo, porque a serial da época não dava conta de transmitir seus botõezinhos apertados lá. Então, esse tipo de porta aqui fazia conexões paralelas. Inclusive, a gente tinha uma outra porta menorzinha, que era uma porta serial, que acho que tinha 9 pinos. É uma igual essa daqui, só que tinha 9 pinos só. E essa era a serial. Então, assim, a coisa evoluiu drasticamente. Uma porta USB hoje ela tem 3 pinos, né? Um é a alimentação, o outro é o ground, né? E o outro é o pino de dados. São só três conexões. Inclusive, se vocês verem o logo da USB, não sei se vocês já viram, o USB, o logo oficial da tecnologia USB, é isso aqui, ó. É essa imagem aqui. E essa imagem aqui, ela vem, né? Aqui você tem o Terra, aqui você tem o VCC e aqui você tem a conexão de dados. Então, ela é uma conexão de 3 cabos aqui. Um monte de... Eu acho assim, não é absolutamente crucial você saber isso, mas é um monte de cultura que a gente sempre viu e nunca sabe o que é, né? Então, é isso. Então, essa conexão serial. Aí a gente tem a conexão em paralelo. A conexão em paralelo é aquela da portinha, então em um pulso de clock você manda tantos bits quantos pinos você tiver na sua porta, ó. E a conexão em paralelo ela pode ocorrer de mais de uma forma. Então a gente tem o paralelo assíncrono, a gente tem o paralelo síncrono e o isossíncrono. São esses 3 aqui, não estava lembrando o nome. Então o paralelo assíncrono, quando você transmite paralelo assíncrono, você vai ter uma transmissão por caractere, né? Então você vai ter um caractere, e o caractere sempre inicia com um 0, que é esse carinha que está aqui, e ele vai terminar com 1 ou 2 bits 1, que esses bits aqui a gente chama de trailing, né? E aí o que acontece? É como se fosse uma linha telefônica, que também já é uma tecnologia obsoleta. Mas imagine uma linha telefônica, quando você tira o gancho da linha e fica ouvindo lá, fica aquele sinalzinho, que é um sinalzinho de 440 Hz que você ouve, aquele assim que fica quando a gente fala que está dando linha, né? Nesse tipo de conexão em paralelo, quando não está acontecendo nenhum sinal no canal, você tem sempre você tem sempre um sinal 1 da linha, né? Então o hardware que está fazendo a leitura lá, enquanto ele lê tudo 1, ele sabe que você não tem nada chegando de novo. Por isso que todo caractere começa com 0, porque quando ele lê uma borda de descida, uma passagem de 1 para o 0, ele sabe que ele vai começar a ler um caractere. E
Aí ele sabe o número de bits que tem até o final aqui. E aí depois você vai ter uns trailings aqui que vão indicar para você que o caractere acabou, né? Então é assim que você transmite um caractere no modo assíncrono. Depois você tem o modo síncrono, e o modo síncrono ele tem várias coisas legais aqui. Então vamos lá. No modo síncrono você tem uma grande quantidade de dados transmitida do emissor para o receptor em frames pré-definidos. Aqui que é um frame, pessoal. Frame é um vetorzão de bits, tá? Pode falar. Você estava falando assíncrono do paralelo. Do paralelo. Aí tem 20 pinos, por exemplo, cada um deles ia transmitir um caractere ou todos eles iam transmitir cada bit do caractere? Todos eles vão transmitir cada bit do caractere. Porque quando você manda o pulso, é mais ou menos como se você mandasse tudo isso daqui junto, né? Só que depois o que acontece? Depois você vai ter um demultiplexador lá dentro que vai ter que processar isso daí serialmente, porque você vai escrever isso daí numa memória. E aí você acaba lendo isso daqui como se fosse algo serial, mas na verdade não é, ele foi transmitido em paralelo. Entendi. Entendeu? Aí no síncrono, o que acontece? Você tem vários dados transmitidos do emissor para o receptor em frames pré-definidos. O frame ele é esse vetorzão aqui de bits que você tem, né? E aí você inclui também, isso daqui eu achei genial. Você inclui nesse frame aqui, é paralelo, mas vamos imaginar como serial, que fica mais fácil de entender. Você inclui a informação do clock na mensagem para evitar erro de sincronização. Como que você inclui a informação do clock? Você tem que, de alguma forma, garantir que em cada bit que você está transmitindo, você precisa ter uma passagem de 0 para 1 ou de 1 para 0. Né? Você precisa fazer isso. Então, imagina o seguinte, imagina que esse primeiro sinal aqui de cima é o meu sinal de clock, tá aqui, e esse segundo sinal aqui é o meu sinal de dados. Então eu tenho alguns bits que eu estou enviando aqui, eu tenho 5, 10, 11 bits que estão sendo enviados aqui. Beleza. Aí eu tenho uma codificação que se chama Manchester. E essa codificação Manchester, ela não é a mais utilizada hoje, mas ela é uma forma muito didática de você ver como é que você passa a clock junto. Nessa codificação, como eu tenho que passar o clock, eu tenho que garantir que em todo o centro de bit, então vamos dizer, eu tenho um pulso de clock completo aqui, certo? Então eu tenho uma borda de subida e no meio eu tenho uma borda de descida. Na próxima borda de subida eu vou ter outro pulso de clock aqui, outro bit. Então o que vai acontecer? Eu tenho que garantir que em todas as bordas de descida do meu pulso de clock eu tenha uma transição de sinal na minha mensagem. Então, por exemplo, quando meu bit é 1 aqui, vou tomar essa linha do Manchester de cima como exemplo, a de baixo ela só é invertida, quem é 1 vira 0, quem é 0 vira 1. Vamos pegar essa primeira aqui. O que acontece? Quando eu tenho um bit 1, eu tenho que ter uma transição de 1 para 0. E quando eu tenho um bit 0, eu tenho que ter uma transição de 0 para 1. Então, toda vez que você tem, na verdade, quase toda vez que você tem transições, você sabe que você tem um bit ali que tem que ser lido. Então, aqui, transição de 1 para 0, transição de 0 para 1. Aqui, eu tenho uma transição de 1 para 0 que não está no meio do bit, está no final do bit, porque eu tenho um 0 seguido de um 0 aqui. Né? Então, o 0 é transição de 0 para 1 e o 0 é transição de 0 para 1. Então, aqui eu tenho que ter uma borda de descida aqui. E aí você tem lá do outro lado um decodificador que consegue decodificar isso daqui nessa mensagem de dados que você quer, e ao mesmo tempo ele também consegue ler o clock do dispositivo que estava enviando. Então, com esse tipo de codificação, você consegue fazer uma sincronização entre o clock do dispositivo que está recebendo e o clock do dispositivo que está enviando. Não necessariamente uma sincronização, porque você pode ter um atraso, né? Se a transmissão for a longa distância, você tem um atraso. Mas você consegue sincronizar o clock do seu receptor
com o clock que está embutido nessa mensagem aqui. Então você garante que você não vai ter uma defasagem tal de clock aqui que você pule um bit, que você não leia um determinado bit. Isso é um tipo de codificação que dá para fazer. E essa codificação ela é feita com a operação ou exclusivo, né? Então você tem aqui, você vai pegar o seu dado original, você vai fazer um ou exclusivo com o seu clock, e aí você vai ter o valor da codificação de Manchester aqui do seu código. Então é uma operação que em termos de hardware é extremamente barata, é só um ou exclusivo mesmo. Pelo menos a codificação, a decodificação é mais complicadinha, né? Mas você faz isso. E aí, o frame aqui, esse frame que eu coloquei aqui, ele é um frame de uma mensagem de uma rede hard, né? Então, você tem algumas partes nesse frame aqui que a gente vai ter que dar uma olhada, né? Então, a primeira parte ele é um delimitador, então ele vai ser um sinal aqui são 8 bits, é sempre um byte, né? Isso aqui é dividido em bytes. E esse delimitador, ele vai dizer que a mensagem está começando. Então, ele é um byte exclusivo para dizer que a mensagem está começando. Toda vez que você lê, na verdade é que ele usou o mesmo delimitador para começar ou para terminar. Ou então, ou a mensagem está começando, ou se ela já começou aqui, ela está terminando, né? Poderia ter delimitadores diferentes para começo e fim, também seria uma estratégia de segurança. Depois você tem um byte aqui que vai te dar o endereço de quem vai receber a mensagem, porque alguma camada lá da sua rede vai ter que pegar essa mensagem da onde ela veio e transmitir para o dispositivo que ela tem que ir. Depois você tem um campo aqui que é um campo de controle, que normalmente esse campo de controle te dá informações sobre essa mensagem aqui, ó. Então, quantos bits essa mensagem tem, que tipo de dado que ela carrega, isso tudo vai depender do seu protocolo de rede. Então, aqui ele vai falar. E aqui, nesse message bits aqui, você pode ter até 2 elevado a 16 bits, né? Então, você pode ter até 2 elevado a... Estou escutando uns barulhos esquisitos. Você pode ter até 2 elevado a 13 bytes aqui, né? Que o byte é 8 bits. E essa informação aqui de quantos bytes você tem, ela está guardadinha aqui. E você guarda só o expoente, né? Então se eu precisar guardar um número 13 aqui, eu vou usar 4 bits. Os outros 4 bits eu posso usar para dizer qual que é o tipo de mensagem, sei lá, qualquer coisa assim. Depois tem mais 16 bits aqui que eles vão te dar algo que se chama de Frame Check Sequence. Isso daqui é um mecanismo de detecção de erros, né? Então, com esses 16 bits aqui, você tem que ser capaz de dizer se esses 2 elevado a 16 bits aqui chegaram de forma correta. Então, normalmente você tem uma função e você vai passar esses bits por essa função. E se você passar todos esses bits por essa função e bater com isso aqui, com esses 16 bits que chegaram, existe uma grande chance de que a sua mensagem esteja correta. E aí, por último, o delimitador, né? Então, você tem essa parte central aqui, que é a mensagem, que é o dado de fato que você queria enviar. Uma parte inicial, que se chama de cabeçalho ou preâmbulo. E uma parte final que se chama de pós-âmbulo ou trailing bits, né? Que são os bits lá do final, como se fosse o rabinho da mensagem, assim, que você pode utilizar também. Tem uma utilidade também. Já tem bastante coisa aí. Depois você tem o modo isossíncrono, né? De transmissão de dados em paralelo. E esse modo isossíncrono ele é bem bacana. Só parando aqui, só fazendo um comentário, pessoal. Essa parte que vocês tiveram nesse semestre passado aí que vocês estão dizendo, foi em alguma disciplina de redes? Vocês já fizeram uma disciplina de redes? Não, ainda não. Ainda A gente não. vai ter. Tá, entendi. Essa outra disciplina, qual que foi a disciplina que vocês fizeram?
Aí o Gustavo falou, sistemas Ah, embarcados. sistemas embarcados, tá, beleza. Não, não, só para saber. A gente teve teoria e laboratório. Entendi. Não, só para saber mesmo. Provavelmente algumas das coisinhas de redes que eu falar aqui, então vocês já vão ter ouvido, mas espero que não tudo. É, vamos lá, mas acho que não tudo. E esse modo isossíncrono aqui é um modo que você tem que transmitir informações em paralelo, mas essas informações têm que estar sincronizadas, que é o caso do sinal de TV, né? Que você tem que ter imagem e som sincronizados. Senão você vai ter um delay ali e isso é extremamente desagradável. Né? Então você tem esse modo isossíncrono e aí você sincroniza as coisas antes de enviar. Na televisão, pelo menos na televisão antiga, você tinha uma faixa de frequências onde você mandava o sinal de som e outra faixa de frequências onde você mandava os outros 3 canais, que é o canal R, o canal B e o canal G, né, do RGB, que a sua televisão recebia lá. Então você tinha que sincronizar 4 sinais e enviar eles em paralelo, sincronizados, para você assistir a sua TV. Hoje, com transmissão digital, eu não sei como é que tá isso. Eu não sei se som e imagem vem tudo num frame só, se vem separado, eu não sei dizer. Mas no caso anterior eram frames separados. Professor, Oi. nesse caso, já, tipo, o cabo HDMI é tudo junto. Não seria mais ou menos a mesma ideia? Porque tem mais linhas de Isso. comunicação, né? Exatamente. O cabo HDMI ele é um excelente exemplo. Você tem que passar som e passar imagem, mas a conexão HDMI ela tem uns probleminhas, né? Ela nem sempre a velocidade da imagem ela é compatível com outras velocidades, né? Tanto que quando você vai configurar um videogame, por exemplo, normalmente você faz uma sincronização ali do controle com a sua TV, porque pode ser que haja um delay ali, né? Tem mesmo. Tem, né? O som e a imagem vão juntos, mas eles demoram um certo tempo para chegar, então você tem que fazer mais sincronizações para que tudo aconteça ao mesmo tempo ali. Se bem que hoje em dia com o cabo HDMI 2.1, acho que não tem mais isso não. Tem uma outra tecnologia que usa o HDMI 2.1 que eu acho bem bacana e eu espero que ela chegue logo no mercado, que é a DisplayPort. Já tem, né? Só que não tem nas televisões. Isso, exatamente. Ela precisaria ser algo mais difundido, assim, porque pelo menos para quem gosta de mexer com placa gráfica e ter uns monitor bacana, a DisplayPort ela resolve muito disso daí. Ela usa os protocolos HDMI mais avançados e ela usa um protocolo USB, eu acho que ele é 3.0, em paralelo com o HDMI, para transmitir tudo numa cacetada só. O negócio é brabo. Tem aquelas também, Thunderbolt, já ouviu falar? Thunderbolt, cara, eu lembro do nome, mas eu não conheço como ela funciona. É o USB-C. Thunderbolt é uma classificação dada pela Intel, se eu não me engano, para classificar que aquela porta é possível de carregar o dispositivo, que vai até acho que 60 watts, alguma coisa do tipo. Entendi. Essa questão de USB-C, ela na verdade a USB-C ela é uma USB pelo menos 3.0, né? Ela é uma USB de terceira geração, só que ela tem essa questão da potência, né? Porque você não quer só mandar dado rápido, você quer carregar o dispositivo e você quer usar aquelas cargas turbo, né? Que carrega rapidão o celular. Então acho que é daí que vem essa denominação do Thunderbolt, é isso, né? Isso. Os computadores da Apple hoje é tudo Thunderbolt. Eles conseguem até transmitir imagem tipo em 5K, 8K. Essa conexão ela é bem bacana mesmo. Bem moderno. Mas já faz um tempo que tem essa conexão já. Faz um tempinho que tem essa conexão. Meu notebook Sim. de 2017 tem já. Ela tem mesmo, só que ela não espalhou, né? Não é que nem uma HDMI, uma USB, que o negócio já está em tudo que é dispositivo, né? Mas no futuro com certeza vai ser, porque essas conexões são realmente muito boas. Mas o hardware é caro também. Bom, beleza. Voltando aqui, aí a gente tem alguns métodos de multiplexação, né? Porque você tem que pegar uma mensagem
e você tem que transmitir essa mensagem. Então, como que eu faço essa multiplexação? Eu vou pegar várias mensagens que tem aqui em paralelo, eu vou transformar essas mensagens em algo que eu consigo transmitir por um único meio, e depois eu vou desmultiplexar e separar essas imagens, né? Essas mensagens. Um tipo de multiplexação que é uma multiplexação física, é aquela questão do sinal antigo de TV, o HF, que eu falei para vocês, que tinha 4 sinais sendo enviados ao mesmo tempo, né? Que é o som, cor R, cor G e cor B, né? O vermelho, o verde e o azul. E eles têm que ser mandados todos de uma vez só. Então eles têm um meio, só que o meio aqui no caso era, não vou dizer nem que é o ar, porque é uma onda eletromagnética, né? O meio era o éter do universo ali, o espaço-tempo. Mas você tem um meio e você tem que transmitir todas essas mensagens simultâneas no mesmo meio. E aí você pode fazer isso de 3 formas. Tem 3 formas básicas para você fazer. 2 delas mexem com sinais analógicos e são muito importantes para a gente, e a outra mexe com sinais puramente digitais. Então você tem multiplexação por divisão de frequências, por divisão de comprimento de onda, que é muito parecida com a de frequências, só que muda um negocinho que eu não vou estragar a surpresa aqui agora. E você tem ela por divisão de tempo. E essa por divisão de tempo é digital, que é a multiplexação que a gente vê em sistemas digitais lá, que você tem um multiplexadorzinho e tal. Então vamos lá. Essa por divisão de frequências. Como que eu faço? Essa daqui a gente usa muito em cabo elétrico, cabo coaxial, para mandar sinal. Então eu quero mandar vários sinais, né? E esses sinais, e aqui vai entrar muito aquela parte de processamento de sinais que vocês estão vendo, principalmente a parte de leitura de espectro, tá? Então o que acontece? Eu tenho vários sinais aqui e eles são modulados em faixas de frequência independentes dentro de uma largura de banda. Então, por exemplo, aqui eu tenho sinais aqui que aparentemente tem uma largura de banda de 200 kHz e você tem um espacinho aqui entre eles, que é essa guarda de banda de 20 kHz. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, aqui provavelmente está começando em 100 e está terminando em 300. Aqui a banda 2 começa em 320 e vai até 520. Depois aqui eu tenho 540, vai até 740. Depois dá um espacinho aqui, 760, vai até 860, ou 960 no caso aqui, e assim por diante. Então, o que são esses sinais aqui? O que é essa questão da modulação do sinal? Imagina que cada uma dessas faixas de frequência aqui, ela vai transmitir para você um sinal digital, né? Um sinal que ele vai ter pulsos aqui nessa faixa de frequência. Então, eu vou ter pulsos na faixa de frequência de 200 kHz, né? Aqui dentro dessa faixa de 200 kHz. Eu vou ter pulsos dentro da faixa que está centrada aqui em 400, enfim... isso aqui vai funcionar como uma série de Fourier. Então eu tenho sinais de diferentes frequências e eu vou somar todos esses sinais, vai ficar um sinalzão só, muito doido, e eu vou mandar esse sinalzão só ou por onda de rádio ou por um cabo coaxial, qualquer coisa assim. Lá do outro lado, do lado do receptor, eu vou ter um sistema que vai ler o espectro desse cabo aqui, o espectro do sinal que está chegando nesse cabo. E aí ele vai analisar esse espectro por faixas de frequência aqui. O que está acontecendo nessas faixas de frequência. E aí ele vai ler os sinais separadamente, porque por mais que você tenha somado sinais, como as frequências são diferentes, eu não vou ter interferência de uma faixa de frequência em outra faixa de frequência, né? Então eu consigo ler sinais que estão em frequências diferentes. Essas bandas de guarda aqui, por que funciona por que eu tenho essas bandas de guarda? Por que eu não posso ter as faixas de frequência coladinhas aqui? Porque eu vou separar essas faixas de frequência aqui com filtros. Vocês viram filtros, a questão de filtros lá na disciplina de processamento de sinais?
Passa alto, passa baixa, passa banda. Sim. Sim, né? Isso é um tipo de uso de filtro. Você pega o sinalzão cru, que está com todo mundo somado, e você aplica um passabanda aqui. Por exemplo, eu vou aplicar um passabanda de 100 a 300 kHz. Então eu vou pegar só esse canal 1. Só que esse filtro, se você lembrar da função de resposta em frequência do filtro, ela não é uma função quadradinha, bonitinha assim. Você não consegue fazer um filtro que faça isso na frequência. O filtro ele tem um espalhamento para os lados assim. Então, essa banda de guarda que você tem aqui é justamente para que esse espalhamento do filtro que você tem para fora da faixa de frequência aqui, ele não entre de maneira significativa em outra faixa de frequência, para você não achar que está lendo coisa do canal 1 e na verdade você está lendo do canal 2, por exemplo. Então, aqui que vai entrar essa questão dos filtros, de espalhamento de filtro e tudo mais. Se você olhar no carro de vocês, que tem um rádio FM lá, vocês vão reparar que é sempre... Você tem um número, né? E a frequência do rádio FM, se eu não me engano, é em megahertz. E você vai ter um número... Toda a estação é um número, ponto, um segundo número. E esse segundo número é sempre ímpar, né? Então aqui em Jundiaí, por exemplo, você tem... a Dumont FM, que é 104,3, você tem a Rádio Rock, que é 89,1, você tem várias estações, todas elas terminam com número ímpar. Aí. Por que ela termina com número ímpar? Porque justamente nos números pares está a banda de guarda, né? Então ali nos números pares você não deve ser capaz de ler nenhum sinal, porque ali não é para ter sinal. Se tiver algum sinal ali, inclusive tem uma, acho que não lembro o nome da agência nacional que cuida disso, mas você pode ter problemas se você estiver transmitindo em frequências não oficiais. Você precisa também de permissão para transmitir, inclusive nas frequências oficiais, né, as estações de rádio e tudo mais. Isso aí pode dar problema, inclusive, com a aviação civil, né, porque os aviões eles têm uns instrumentos que eles conseguem dizer para você dá uma frequência de rádio e você tem uma antena que está transmitindo nessa frequência, e ela pode ser uma antena de rádio comercial, normal, rádio tipo a do Mon FM lá, por exemplo, e esse instrumento ele aponta exatamente na direção dessa antena que está transmitindo. Então, se você tem uma rádio pirata que está transmitindo num lugar que não deveria estar transmitindo, você pode confundir um avião de lugar. Por isso que tem essas situações. Lógico que aviões que usam esse sistema são aviões pequenos, ou se forem aviões grandes, são aviões que estão em pane, né? Tem outros sistemas melhores para localização. Mas enfim, para vocês saberem. Não tem como bloquear e deixar para uso exclusivo uma certa faixa de frequência? Por segurança? Você pode fazer isso por via de lei, né? Mas você não consegue garantir que vai ter um carinha lá que não vai pegar um rádio amador e vai tentar transmitir naquela frequência, entendeu? Ah, entendi. Eu pensei que pudesse existir algum tipo de criptografia, não sei. Mas não, se você conseguir acessar a frequência, você escuta, né? Você escuta. E você manda, exatamente. Entendi. Então esse é um tipo de multiplexação muitíssimo usado. Todos os sistemas que transmitem por cobre usam esse tipo de sistema, né? E quanto mais alta a frequência que você estiver transmitindo, menor o alcance e maior a incidência de ruído. Então é muito complicado isso daqui para você usar em meio físico, né? Você tem vários detalhes aí. Por isso que tem aquela questão de cabo da net, né? O famoso cabo da net que não pode ter emenda, porque eles começaram a usar frequências muito altas e a emenda ela gera ruído nessas frequências altas, então você perde uns canais de comunicação aí, e aí a sua TV pode ficar zoada, ou a sua internet pode ficar zoada também. Aí a gente tem esse daqui que é muito legal. Essa multiplexação aqui é uma multiplexação por divisão de comprimento de onda. Só mas frequência e comprimento de onda é a mesma coisa. Realmente é. Mas a de comprimento de onda se usa para fazer multiplexação de sinal de luz.
E isso aqui é muito legal, porque no sinal de luz, os comprimentos de onda diferentes, ou as frequências diferentes também, como queira, eles são cores diferentes. Então, para a gente fica muito fácil de entender que você vai mandar um sinal lá na sua fibra ótica e esse sinal ele vai ter, entre aspas, diferentes cores. E em cada cor você está transmitindo uma informação diferente, né? Então você consegue... E o multiplexador e o demultiplexador são muito legais porque eles são prismas, né? Você consegue, com um prisma, você consegue somar toda essa luz aqui que está vindo em várias cores diferentes para você transmitir. A fibra ótica ela funciona com laser, né? Que é um tipo de luz muito potente, e você transmite lá com laser, e do outro lado você usa algo como se fosse um outro prisma. Lógico que não é só um vidrinho, né? É algo bem mais tecnológico que isso, mas que faz exatamente o mesmo efeito do prisma de separar essas cores em faixas diferentes, e aí você tem algo aqui que transforma isso daqui em sinal elétrico, né? Que depois que você transmitiu, você pode pegar isso aqui e ler isso aqui eletricamente e gerar um sinal digital lá para você trabalhar na sua outra ponta aqui. Mas a multiplexação por divisão de comprimento de onda é para sinais de fibra ótica. Essa é a surpresa que eu não queria estragar aquela hora. Depois você tem a multiplexação por divisão de tempo, que é para sinais digitais. Então, o que acontece? Você vai pegar vários caras aqui que estão enviando mensagens, você vai pegar um bit de cada um e você vai colocar esses bits todos em ordem, né? Então você vai colocar aqui, por exemplo, aqui está como 3, 2, 1, N, e aí você tem uma ordem aqui dos caras que você está enviando, e esse multiplexador ele tem que estar pareado com esse demultiplexador, para que ele consiga saber que, pelo primeiro clock, né, dos sistemas, e segundo, qual bit que você está mandando, qual que é a sequência aqui, né, que ele tem que seguir, para que ele consiga decodificar essa mensagem que você está mandando e separar nos diversos receptores aqui. Então esse daqui é aquele multiplexador e demultiplexador que a gente vê em sistemas digitais, mais simplesinho lá. E essa multiplexação por divisão de tempo, ela pode se tornar ineficiente se você não tiver sempre todos os emissores enviando dados. Porque se eu pegar esse caso aqui, por exemplo, o que eu vou ter aqui como conjunto de dados aqui? Eu vou começar pelo A1, né? Então, o primeiro dado enviado foi esse daqui. A1, B1, aqui não tem sinal, D1. Então, eu já fiquei com uma lacuna sem sinal aqui. Depois A2, sem sinal, D2, tá aqui. Depois A3, B2, C1, sem sinal. Então, eu fiquei com várias lacunas aqui, eu não precisaria necessariamente ter transmitido essas lacunas aqui. Se eu tiver um segundo canal onde eu consigo dizer exatamente quem que é o cara que está sendo transmitido, né? Ou se eu tiver uma outra estratégia de multiplexação que junto com a mensagem eu consiga mandar quem que é o emissor, e aí do outro lado eu vou conseguir também ler essa mensagem aí, e com a desvantagem também que ou você manda em sequência as coisas, as informações, ou você vai ter que mandar mais dados para você dizer qual é a sequência das informações. Então, essa multiplexação para sistemas por divisão de tempo, para sistemas digitais, ela é mais complicadinha. E aí o que acontece? Quando acontece isso, você tem uma tal de uma multiplexação por divisão de tempo estatística, né? E ela envia realmente só os bits que estão ativos aqui. Então ela vai mandar A1, B1, D1, A2, D2, tudo sem essas lacunas aqui. Então a velocidade fica um pouco mais alta de transmissão, mas esses bits vão ter que ser um pouco maiores, porque eles vão ter que ser enviados com um identificador, para você saber quem é que mandou. Então você ganha de um lado e perde do outro. Mas se você tiver, por exemplo, coisas que raramente enviam sinal, pode ser que compense você ter uma dessa multiplexação estatística aqui. É a mesma coisa de quando você está programando, você implementar a matriz esparsa, né? O Gustavo está perguntando aqui como que são ordenados os bits na fibra ótica, se eles são pulsos também. Sim, eles são pulsos também.
O 1 é o sinal de laser, né? É a luz, e o 0 é a ausência de luz. Então você tem sisteminhas lendo lá com clock dos dois lados e você consegue pegar esses pulsos normalmente. Mas lembrando que o envio de informação por luz, bem como o por cobre, ele é um sinal analógico, né? Então eu tenho um problema de conversão analógico-digital aí lá na outra ponta que eu tenho que saber tratar. Beleza. Então aqui a gente falou de multiplexação. Agora a gente pode ir um pouquinho para a parte de topologia de redes. Essa parte também é bem interessante. O que é a topologia da rede? A topologia da rede é a forma física com que a rede está organizada, né? E essa forma física, às vezes ela não é necessariamente a forma que está a rede, mas ela é a forma com que os dados vão ser distribuídos pela rede, e isso é importante. E aí a gente tem diversas topologias, e essas diversas topologias elas têm vantagens e desvantagens. E a gente tem que dar uma olhada nessas vantagens e desvantagens das topologias. Isso aqui é muito interessante também. Na verdade, eu vou repetir que isso é muito interessante durante as próximas 10 aulas, porque realmente eu acho muito legal essa parte de redes aqui. Então vamos lá. A primeira rede, que é até uma rede que a gente já comentou na aula passada, é a rede Mesh. O que é a rede Mesh? É aquele rede que eu estava falando para vocês da LAN House que eu queria montar na minha casa, né? Então, para 2 computadores eu vou precisar de um cabo, para 3 computadores eu vou precisar de 3 cabos, porque eu tenho que ligar todos os computadores em si. Para 4 eu precisaria de 6, tem um que não está desenhado aqui, mas poderia estar. E então, na rede Mesh, todos os dispositivos são interconectados entre si via uma conexão P2P. P2P é peer-to-peer, né? Então eu estou conectado sempre um dispositivo no outro. Quais que são as vantagens dessa rede aqui? A primeira vantagem dessa rede é segurança, porque se eu quero mandar uma mensagem de um computador para o outro, ou de um dispositivo para o outro, eu vou direto, né, desse dispositivo até no outro dispositivo. Eu não tenho roteamento, não tenho chance de alguém ler essa mensagem no meio do caminho, nada disso. Se a rede aumentar, eu não vou ter uma diferença de velocidade entre uma velocidade de envio e recepção de mensagem entre dois dispositivos que estão na mesma rede. Eu vou ter que adicionar mais cabos aqui, mas a velocidade com que eu mandava uma mensagem de 3 para 1, sendo uma rede de 4 dispositivos ou uma de 100 dispositivos, é a mesma velocidade. Aqui a gente também tem facilidade de encontrar um nó defeituoso, né? Porque esse nó ele não vai estar conseguindo enviar ou receber mensagens, então é fácil de você isolar. E você tem uma possibilidade de redirecionamento de dados, por exemplo. Vou aproveitar que esse link do 3 para o 4 não está desenhado, vamos imaginar que ele esteja sem funcionar, por exemplo. Se eu quero mandar um dado do 3 para o 4, eu posso redirecionar ele através do dispositivo 1 até o 4, ou através do 2 até o 4. Vai depender aí do tipo de comunicação que eu tenho, se ela pode ser duplex, se ela não pode, mas você normalmente conseguiria direcionar. E o contra, qual que é a desvantagem? É que o número de conexões ele cresce exponencialmente. Então a gente viu a aula passada que para 100 computadores ou 100 dispositivos a gente teria um número de cabos aí que é de acho que 4.500, um negócio assim, um negócio absurdo. Então não daria para fazer. Mas a rede Mesh, para poucos dispositivos, ela tem bastante vantagens e às vezes se usa a rede Mesh sim. Tá? Professor, Oi. essa rede Mesh não tem nada a ver com a rede Mesh de roteador, né? Sabe? Você compra vários roteadores, eles se conectam entre si e criam uma rede maior. Eu acho que a topologia de rede de roteadores, eu não sei se ela é uma mesh exatamente, eu acho que ela pode ser uma rede mesh, mas normalmente quando você vai fazer esse tipo de rede, imagina que você tem 2 roteadores que estão muito distantes, então esses 2 roteadores não vão se conectar entre si, né? Então não vai ser necessariamente uma mesh porque você não tem conexão entre todos os nós ao mesmo tempo. Mas vamos dizer assim, que essa rede mesh ela seria uma rede mesh incompleta, porque você consegue conectar vários roteadores entre si aí. Tá.
Mas o princípio é esse mesmo, né? Porque como você não tem cabo, você pode conectar eles entre si. E aí você pode ver que nesses roteadores que tem rede mesh, você tem um número máximo de conexões que você pode fazer entre os roteadores. Aí ela não pode passar de um certo número de roteadores aí. Mas eu não sei qual é esse número exatamente. Porque você tem um roteador, ele tem uma limitação na quantidade de conexões que ele consegue fazer. E isso vai limitar o tamanho da sua rede, no fim das contas. Bom, aí a gente fala, tem um outro formato de rede, que é a rede estrela, né? Rede star. Essa rede estrela, nessa rede estrela você tem os vários nós aqui, e todos os nós são conectados no mesmo hub, né? Então essa rede aqui a gente vê direto, inclusive é a rede que todo mundo tem em casa. Se você tem um roteador só na sua casa, está todo mundo pendurado nesse roteador, então você tem uma rede estrela lá na sua casa, né? E você tem várias vantagens. Primeiro é que as falhas elas sempre são localizadas, né? Se um nó deixar de funcionar, os outros continuam funcionando. Você tem pouco cabeamento comparado com a rede mesh, ou poucas conexões comparadas com a rede mesh. Você tem uma facilidade de reconfiguração dessa rede aqui. Se eu quiser adicionar ou retirar nós, é bem fácil, né? E a grande desvantagem é que você depende fortemente desse hub aqui, né? Se ele está funcionando bem ou se ele não está funcionando tão bem assim. Se ele parar de funcionar, a rede cai instantaneamente. Depois a gente tem uma rede que é a rede tipo bus, né? E essa rede tipo bus ela funciona dessa forma aqui, ó. Você tem um cabo central e esse cabo central é chamado de backbone, né? A gente traduziu aqui livremente como uma dorsal. E nesse backbone aqui você tem as torneiras, né? As tal das taps aqui, e a drop line é a linha que vai conectar cada dispositivo ao backbone da sua rede, né? A vantagem desse cara aqui com relação à rede star, né, a rede estrela, é que você, dependendo da falha que você tiver no backbone aqui, você não derruba a rede toda, né? Se eu tiver uma desconexão aqui no meio, por exemplo, dependendo de onde estão vindo os dados, eu posso ter uma falha nos nós 1 e 2 aqui, ou nos nós 3 e 4 da rede, mas não cai a rede toda. Ela é muito tranquila de instalar, ela é muito conveniente, inclusive, para você fazer a instalação, mas ela tem algumas dificuldades. Por exemplo, a dificuldade de você isolar falhas, né? Porque você pode ter falhas em diversos pontos aqui da backbone ou em nós aqui, e fica difícil de você isolar, você tem que fazer uma análise mais detalhada. Esse é outro problema, você pode ter uma degradação de sinal com o número de conexões, porque o backbone da rede aqui ele vai estar lidando com todos os sinais da rede. Então esse cabo aqui, esse meio aqui de transmissão, ele pode ficar um pouco poluído. E você depende muito da estabilidade desse backbone, que se o backbone cair, também a rede toda cai. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí, tem a rede ring antes. Essa rede tipo anel aqui, ela é muito interessante. Você tem a conexão direta apenas com nós adjacentes, e você tem o sentido de comunicação, ele é apenas um sentido aqui. Então você vai passar a informação ou só no sentido horário ou só no sentido anti-horário, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a comunicação aqui é no sentido anti-horário. Então, para eu passar uma informação do computador 4 para o 3 aqui é tranquilo, porque a informação vai correr só aqui. Mas se eu quiser passar uma para o 5, eu não posso passar de volta. Ela vai passar para o 3 vai repetir para o 2 vai repetir para o 1 vai repetir para o 6, o 6 vai repetir para o 5. E aí a mensagem chega aqui no 5. Mas do 5 para o 4, se ele for responder, é muito mais curto o caminho, né? Nessa rede tipo anel aqui, você tem também facilidade de instalação e de isolar falhas. É quase como se fosse um backbone fechado aqui, né? Mas se você tiver uma falha no cabo central em qualquer ponto, a rede cai, né? Porque você não consegue. Você até conseguiria, por exemplo, se eu tenho uma falha aqui entre o 2 e o 3, eu consigo conectar o 4 com o 3, mas eu não consigo conectar o 4 com o 5, por exemplo, porque o sinal passaria entre o 3 e o 2 aqui para voltar. Então você perde uma boa parte da conexão, e aí a rede acaba caindo.
E normalmente não, às vezes essas redes também têm um computador central para lidar com esse fluxo de informação aqui, né? Mas a parte importante dessas topologias de rede é que você pode ter redes que são híbridas, que vão usar múltiplas topologias. Então, se você pegar essa rede aqui, por exemplo, isso aqui é muito parecido com qualquer rede de TI que você vê em qualquer lugar. Você tem um hub central e esse hub ele se divide em alguns backbones aqui. Esses backbones sim que vão mandar as informações para cada nó da rede, né? Então você tem você pode ter um tipo de topologia mista que não tem problema nenhum. E se você pensar na internet como um todo, que é uma grande redezona mundial e não dava para a gente exigir que a internet tivesse uma topologia, né? Então, em alguns lugares vai ser backbone, em outros lugares vai ser estrela, em outros lugares vai ser híbrido, enfim. E assim que funciona. Mas funciona bem. Beleza. Aí a gente tem alguns modelos de rede. Eu vou passar um pouquinho nessa parte de modelos aqui, depois a gente já termina. Os modelos de rede, junto com a topologia, eles são o que vão definir o protocolo de rede. Então a topologia a gente já viu, que é a forma da rede, e aí a gente tem um modelo de rede que ele vai dizer para a gente o que cada nó vai fazer. Então eu vou passar para vocês um modelo bem curtinho, a gente vai até retomar ele na próxima aula antes de continuar. Esse modelo aqui, que é bem curtinho, é um modelo de 3 camadas. Então olha só, estamos imaginando aqui uma rede, entre aspas, tipo estrela, né? Então eu tenho vários dispositivos aqui conectados a um hub central. Em cada dispositivo eu tenho essas 3 camadas aqui, ó, de aplicação, transporte e rede. Aplicação, transporte e rede. Aplicação, transporte e rede. Beleza, nos 4 dispositivos. O que eu quero fazer? Aqui está descrito como computador, então eu vou usar computador mesmo. O que eu quero fazer? Por exemplo, vamos pegar como exemplo o nosso Teams aqui. O nosso Teams ele é uma aplicação que está rodando dentro do computador. E você vai mandar... umas dor na perna aqui. Você vai mandar uma mensagem da sua aplicação no seu computador, que é o seu Teams. Essa mensagem ela tem que chegar no meu computador, na minha aplicação, que é o Teams. Não basta que ela chegue no meu computador, ela tem que chegar na aplicação que está rodando lá. Então ela vai sair da sua aplicação e ela vai chegar na minha aplicação. Como que eu faço isso? Então, para fazer isso, essa mensagem ela vai sair aqui da aplicação e ela vai passar por algumas camadas. Por que a gente separa as coisas em camadas? Tanto na parte de programação, vocês já devem ter ouvido que os softwares têm várias camadas, como nessa parte de redes também os softwares, o protocolo de rede, que nada mais é do que alguns softwares rodando junto, ele também tem várias camadas. Cada camada ela é responsável por resolver um problema, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma mensagem que sai da minha aplicação. Primeiro eu preciso saber o formato dessa mensagem, como que essa mensagem vai se dar. Eu preciso saber para quem que eu quero transmitir. Eu preciso saber para que aplicação dentro desse cara que eu quero transmitir, que eu quero que essa mensagem chegue. Então eu já tenho 2 níveis aí de endereçamento que eu tenho que fazer. O receptor e a aplicação que vai receber isso daí. E eu tenho outros problemas, do tipo assim, como que eu mando essa mensagem? Eu mando essa mensagem numa cacetada de bits de uma vez só, eu quebro essa mensagem em partes menores para enviar. Que caminho que eu vou fazer? Eu consigo fazer esse caminho direto de um computador para o outro? Tem que passar pelo hub, tem que passar por outras infraestruturas. Como que eu vou fazer isso? Então pensar em tudo isso num programa só ia ser muito difícil. Então você tem várias camadas no seu modelo de rede e cada camada vai resolver um probleminha, né? Então aqui a gente tem a camada de aplicação, que vamos dizer assim que é bem entre aspas onde ficam os arquivos do computador que você quer enviar. Depois você tem uma camada de transporte, lembrando que isso daqui é esse modelo 3 camadas. Depois a gente tem outros modelos muito mais complexos. E depois a gente tem a camada de rede,
né, que a camada de transporte ela vai ser responsável pela confiabilidade na entrega da informação, e a camada de rede ela vai ajudar na troca de dados entre o computador e a rede de fato. Olha, acabei de tomar uma decisão aqui. Aprofundar nessas camadas é algo que vai tomar mais que 10 minutos, a gente só tem mais 10 minutos de aula. Então eu vou retomar isso aqui a aula que vem e a gente continua. Mas para você saber, a aplicação realmente quem vai gerar os dados que querem ser enviados. Essa parte de transporte aqui, ela vai adicionar algumas informações à sua mensagem, e essas informações elas vão ajudar do outro lado para você controlar tanto o fluxo de informações, né? Então eu posso mandar a mensagem inteira, posso quebrar, não tem problema. Se eu quebrar, eu tenho que dar uma sequência para cada parte, para que o outro lado consiga montar na mesma ordem. Eu consigo fazer controle de erro nessa camada de transporte aqui também, para saber se a informação vai chegar legal lá do outro lado. E a camada de rede é a camada responsável por pegar essas mensagens aqui, que ela não precisa saber o que é. Ela vai pegar pacotes, ela vai pegar frames, e ela vai mandar esses frames para quem precisa receber. Essa camada de rede ela faz esse roteamento da informação para ele chegar. Quando chega do outro lado, vai acontecer o contrário, né? A camada de rede ela vai pegar esses pacotes que chegaram e ela vai remover a parte de cabeçalhos de rede, porque já chegou aqui, você não precisa mais saber o seu próprio endereço. Depois ela vai passar esses pacotes para a camada de transporte, que vai reorganizar os pacotes, juntar os pedaços da mensagem e ver se não tem erro nenhum. E aí ele vai passar para a camada de aplicação, e a camada de aplicação vai finalmente fazer a leitura dessa mensagem que você quis enviar a partir dessa outra aplicação aqui, tá? Então a gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, mas basicamente é isso.